Boa tarde. Vamos resolver o segundo exercício da lista, tá? Então, esse aqui é o sistema mecânico com duas massas, né? A massa M1 é puxada por uma força externa, né? Então, vai ter um deslocamento para a esquerda, né? Com uma velocidade 1. Daí, indiretamente, a massa 2 é puxada, certo? No sentido da força, né? Mas vai ter uma velocidade diferente, velocidade 2, né? Agora, como as massas são corpos rígidos, no extremo tem a mesma velocidade da massa, né? Estão vendo aí? Então aqui tem velocidade 1 nesses extremos e no outro extremo tem velocidade 2, né? E nesses outros extremos tem 0 porque estão fixos numa superfície, né? Estão fixos, né? Tá. E esses atritos são representados por como se fossem amortecedores, né? Aqui seria um amortecedor entre a massa 1 e a massa 2, ou seja, seria entre a velocidade 1 e a velocidade 2, tá? E aqui seria aquele atrito pode ser representado por um amortecedor entre velocidade 2 e terra, sim? Seria aqui um amortecedor aterrado, tá? Bom, como tem duas velocidades, temos dois pontos de tensão, né? Dois pontos de tensão. A massa 1 representa o capacitor, a massa 2 representa outro capacitor, né? Cada capacitor tem sua velocidade, né? A massa 1 tem velocidade 1, a massa 2 tem velocidade 2, né? Entre massa 1 e massa 2 tem aquela mola, certo? Que é representada por um indutor com valor 1 dividido por K2. Tem esse amortecimento que é representado por um resistor que vale 1 dividido por V, né? E tem esse atrito da roda, né? Que seria um resistor entre a velocidade 1 e a velocidade 2, né? Com valor 1 dividido pelo atrito 1, certo? Bom, entre a velocidade 1 e terra tem aquela mola, certo? Aquela mola K1, né? Que é representada por um indutor com valor 1 dividido por K1, né? Daí a força externa é uma fonte corrente e o valor da corrente seria a força, né? Bom, que mais? Entre velocidade 2 e terra tem aquela mola, certo? K3. Então, aquela mola representa como se fosse um indutor com valor 1 dividido por K3, certo? E tem aquele atrito entre velocidade 2 e terra, né? Que é representado por esse resistor, tá? Daí as correntes do circuito são equivalentes às forças do sistema mecânico. Então aqui tem força K1, FM1, FM2, FK2, FR2 do atrito, né, da roda. FR1 seria o atrito da roda aqui, né? Esse seria FB desse amortecedor, né? E tem FK2 dessa mola aqui, tá? Bom, vamos começar a calcular ou obter as equações diferenciais do sistema, né? Vamos trabalhar nos nós, né? Primeiro trabalhamos com um nó de velocidade 1, né? Quando a gente obtém equações diferenciais, é recomendável trabalhar com a posição x e não com velocidade, tá? Bom, vamos analisar esse nó aqui, né? Naquele nó entra a força F, né? E sai a força FK1, sai a força FM1, sai a força FR1, sai a força FB e sai a força K2, né? Entre na força saem 5 forças, certo? Bom, isso aí seria equivalente a quê? A força F não desenvolve porque é uma fonte externa de força, né? FK1 vai ser K1 vezes a posição, né? Posição seria x1, né? Correspondente à velocidade 1, né? K1 x1, certo? K1 x1. Né? Mais FM1 seria a massa 1 vezes a derivada da velocidade, ou seja, a derivada segunda da posição, né? Da posição 1, né?
derivada segunda. Sim. Mais. A força R1 é o atrito que está entre velocidade 1 e velocidade 2, certo? Ou seja, seria o coeficiente de atrito vezes velocidade 1 menos velocidade 2. Em termos de posição, seria x1 derivado menos x2 derivado, certo? x1 derivado menos x2 derivado, né? Depois temos essa força de amortecimento, né? Que seria o coeficiente de amortecimento vezes velocidade 1 menos velocidade 2, né? Velocidade 1 menos velocidade 2, certo? E finalmente teríamos essa força Fk2, né? Que seria o coeficiente de rigidez da mola, né? K2, vezes a posição da massa 1 menos a posição da massa 2. Sim? Certo? Bom, essa seria a nossa equação. Agora temos que isolar aquela derivada mais alta, certo? Bom, isolando a x1 derivado duas vezes, né, resulta essa equação diferencial. Tá? Ok? Bom, agora trabalhamos no segundo nó, né? Nó B2. Naquele nó está entrando essas três forças, né? Está entrando Fk2, está entrando Fv e está entrando Fr, né? Fr1. Sim. E daquele nó estão saindo Fm2, está saindo Fk2 e está saindo Fr2. Sim? Ou seja que bom, essa aqui seria a somatória Fr1 mais Fv mais Fk2, né? Esse aqui é Fk2, né? Fk2, Fv e Fr1, né? Então esses três termos seriam essas três forças, né? Estariam... Certo? E aqui a força M2 seria a massa 2 vezes a derivada segunda de x2, né? x2 derivada segunda, né? Fk2 Fk2, na verdade seria Fk3, né? Fk3 Fk3 seria K3 vezes x2, certo? Bom, aí corrigi Fk3, tá? Essa força aqui seria Fk3, tá? X2 e o Fr2 seria um Br2 vezes a velocidade 2, né? Ou seja, seria x derivado, certo?
Sim? Então esse termo aqui é o FR1, né? Esse termo aqui é o FV e esse termo aqui é o FK2, né? Aqui está a somatória desses três. Esse aqui seria o FM2, esse aqui é o FK3 e esse é o FR2. Tá? Bom, agora temos que isolar a derivada mais alta, né? Que seria esse x2. Né? Isolando x2 derivado duas vezes, né? Teríamos a segunda equação diferencial. Tá? Então, com isso, teríamos as duas equações diferenciais. Tá? E aproveitando que temos o circuito elétrico equivalente, né? Analogia elétrica ao sistema, podemos obter um modelo com integradores. Tá? Bom, não foi pedido na lista, mas vamos aproveitar de fazer, certo? Para praticar. Bom. Então vamos obter, né, o modelo com integrador. Vamos iniciar no primeiro nó, né? Quando trabalhamos com modelo com integrador, é recomendável trabalhar com mais velocidades, né? Então vamos escrever a equação em termos das velocidades, né? No primeiro nó temos a força K entrando e saindo temos FK1, temos FM1, temos FK2, temos FB e temos FR, né? FR1. Certo? Bom, aqui o termo que tem derivada seria a força na massa, né? A força na massa equivale a massa 1 multiplicado por S, né? Em termos de Laplace seria multiplicado por S, multiplicado pela velocidade 1, né? Velocidade 1, certo? É igual a que? É igual a F menos FK1 menos FK2 menos FB menos FR1, certo? Sim. Bom, isolando a variável de interesse, que seria a velocidade 1, né? Velocidade 1 vai ser 1 dividido por massa 1S, certo? Multiplicado por essa somatória de forças, né? Bom, aqui temos a primeira equação, certo? Primeira equação. Sim. Primeira equação. Bom, o FK1 posso obtê-lo a partir de FK1 vai ser a integral da velocidade 1 vezes K1, certo? Ou seja, vai ser K1 dividido por S, a integral, certo? Da velocidade 1. Sim. Bom, essa vai ser a equação 2, né? Equação 2. Sim. FK2
vai ser a integral da velocidade 1 menos velocidade 2, né? Vezes K2. K2 vezes a integral em Laplace seria K2 dividido por S, né? Integral de quê? Da velocidade 1 menos velocidade 2, certo? Isso aqui vai ser a equação 3, né? O FB vai ser o coeficiente de amortecimento vezes velocidade 1 menos velocidade 2. Sim. Essa aí vai ser a equação 4, né? Bom, e o FR1, né? FR1 vai ser o coeficiente de atrito 1 vezes velocidade 1 menos velocidade 2, certo? E essa aqui é a equação 5. Né? Então, FK1, FK2, FB, FR1, né? Aí eu obtive todas as equações, certo? Ok. Vamos por o segundo nó, né? No segundo nó, temos uma força K2 entrando, também está entrando a força de amortecimento e está entrando a força de atrito, né? E está saindo a força na massa 2. Está saindo força na mola 3 e está saindo a força de atrito 2, né? Tem essa somatória. Entram 3 forças, saem 3 forças. Daqui o termo que tem derivada seria a força na massa 2, né? Ou seja, a força na massa 2 vai ser a massa 2 vezes S, né? Em termos de Laplace, né? Vezes velocidade 2, certo? E isso é igual a que Fm2 vai ser Fk2 mais Fv mais Fr1 menos Fr3, Fk3 menos Fr2, certo? Fk2, Fv, Fr1, Fk3, Fr2, certo? Ou seja, que a velocidade 2 é igual a 1 dividido por massa 2 vezes S, multiplicado por essa somatória de forças, né? Sim. Bom, essa é a equação 6, né? Equação 6. FK2 está aqui, FR1 está aqui, FV está aí, FK3. Como calculo FK3? FK3 seria o coeficiente de rigidez da mola 3
integral da velocidade 2, né? Certo? Essa seria a equação 7. Sim. E finalmente faltaria calcular FR2, né? FR2 seria o coeficiente de atrito 2 multiplicado pela velocidade 2, né? E essa é a equação 8, né? Bom, então isso seriam as equações, certo? Agora temos que obter um diagrama de blocos com integradores. Então, bom, a força externa, a fonte de força está na equação 1. Então começamos pela equação 1, certo? Temos sumador. Temos sumador, né? Onde entra a força F, né? Entra a força F, certo? E aqui subtrai FK1, FK2, FV e FR1, né? Mas bom, essa somatória vamos fazer depois, tá? Senão vai ficar muito grande. Tá? Na saída do somador tem esse bloco, né? Tem esse bloco. E a saída do bloco vai ser velocidade 1, certo? Velocidade 1, né? Bom, se incrementar aquela velocidade 1 com K1 dividido por S, vou ter FK1, certo? Se incrementar aqui, né? Vou ter FK1, né? Aí, aqui, certo? Aqui vou ter FK1, né? Aqui soma, né? Aqui subtrai FK1. Bom, FK2 e FB precisam a velocidade 2, né? Depois, e o FR1 também, né? Bom, depois fazemos esses daqui, tá? Velocidade 2. Preciso FK2, FB, FR1, tá. Aqui preciso aquele F. Preciso do FK2, preciso do FB, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Vou precisar, para essa equação daqui, essa equação daqui, essa equação daqui, preciso da velocidade 1 menos velocidade 2, né? Bom, então aqui preciso de uma somatória, né? Aqui é a somatória da velocidade 1 menos a velocidade 2, certo? Velocidade 2, certo? Né? Bom, logo essa saída vai ser velocidade 1 menos velocidade 2, certo?
Bom, aqui posso ter FK2, FV e FR1, certo? Posso ter FK2, FK2, posso ter um FV e o FVR, né? FV e o FVR, né? Aí. Então, olha só. Aqui tem velocidade 1 menos velocidade 2, certo? Velocidade 1 menos velocidade 2. Velocidade 1 menos velocidade 2. Velocidade 1 menos velocidade 2, né? Se eu multiplicar esse termo por K2S, vou obter aqui FK2, né? FK2, né? Certo? Esse termo aqui seria velocidade 1 menos velocidade 2, né? Certo? Sim. Aqui soma. Aqui subtrai, né? Subtrai. Bom. Se multiplicar aquela velocidade 1 menos velocidade 2 por B, vou obter a FB, certo? Então aqui tem o FB, né? FB, né? E se eu multiplicar aquela velocidade 1 vezes velocidade 2 por VR1, vou ter a FR1, certo? FR1, né? Bom, aqui posso alimentar para cá, né? Bom, posso alimentar aqui. Posso alimentar aqui. E posso alimentar aqui, certo? Sim. Então aqui subtrai, subtrai e subtrai. Então eu fiz a equação 1, certo? Que seria F menos FK1 menos FK2 menos FD menos FR1, né? Esse aqui seria o FR1. Sim. Ok. Bom. Depois é preciso FK2, FB e FVR1 para obter velocidade 2, certo? Bom, então olha só. Aqui somam 3 forças e subtraem 2, né? Somam essas 3 forças, né? Essas 3 forças entram somando naquele somador, certo? Saia daqui. Eu pego uma amostra dessa força 2, né? Essa força 2 passa por cima e aqui soma aí, né? Depois pego uma amostra dessa outra força aqui, passa por cima e soma aqui. Entra naquele sumador, né? Bom, fica meio estranho assim, né? Passo.
passa por cima e entra naquele sumador aqui, né? E depois pego na amostra essa terceira força e entra somando aqui. Tá. Assim, aqui teria FK2. Aqui teria FB. Né? E aqui tem FR1, né? Os três somando, né? Mais, certo? Faltaria subtrair FK3 e FR2, né? Bom, aqui subtrai FK3 e subtrai FR2, né? Aqui subtrai, né? Aqui tem um FK3 e o FR2, né? Certo? Daí passa para um bloco um M2S, né? S e a saída é a velocidade 2, né? Velocidade 2. Né? E preciso de velocidade 2 nesse ponto, né? Então pego na amostra aqui, né? E conecto aqui. Sim. Ok. Bom, aí completei a equação 4, né? Equação 5, posso achar FK3 a partir da velocidade 2, né? Certo? Bom, utilizando a velocidade 2 por K3 dividido por S, vou obter FK3, certo? E multiplicando BR2 pela velocidade 2, vou ter FR2, né? Velocidade 2 vezes BR2, né? Então, bom, esse seria um modelo com integradores. Então, ficou bem feio, mas você fosse mais bonitinho no caderno, tá bom? Seria isso o exercício 2, né? da primeira lista. Ok? Até mais. Abraço.